Olá pessoal, então hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre epigenética do básico ao avançado. E para isso, se você ainda não assistiu o nosso primeiro vídeo, que eu falei de várias questões básicas, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem e assistirem lá e depois voltar nesse vídeo para poder dar continuidade. Mas antes disso, eu vou fazer uma revisão geral do que a gente falou nessa aula, nessa nossa primeira parte relacionada às questões da epigenética do básico ao avançado, porque a nossa ideia aqui é fazer com que várias coisas a gente consiga desmistificar em relação à alimentação. As pessoas ainda ficam muito perdidas, o que fazer, o que não fazer. Então, entender todas essas questões vai ser muito importante para que você também consiga se entender e encontrar a melhor solução, o melhor caminho para a sua saúde e prevenção de doenças. Então, na aula passada, fazendo uma breve revisão geral, vou mostrar aqui um quadro geral do que a gente falou. Nós falamos o que é epigenética, né? Todos esses conceitos da epigenética, que é um mecanismo em que a gente consegue modular os nossos genes, né? Então, por isso que a gente fala que a genética não é destino, não é porque você herdou uma série de coisas da sua família, não tem muitos casos de câncer na família, de diabetes e de outras doenças, não necessariamente você vai desenvolver também, porque existe a possibilidade da gente poder modular, silenciar ou ativar alguns genes, e esse mecanismo de programação da expressão dos genes é comandado pela epigenética. Então, por isso que entender tudo isso é fundamental para você conhecer vários aspectos de como a gente pode atuar nessa prevenção de doenças. E aí eu falei também do que são os polimorfismos genéticos. Esses polimorfismos genéticos, aí sim, é aquilo que você herda também da característica materna e paterna, né? Então a gente herda metade dos genes do nosso pai, metade dos genes da nossa mãe. Então a gente herda essas características que não muda, e por isso que um teste genético você só faz uma vez na vida, porque você está vendo ali a fotografia do seu DNA. E o que são esses polimorfismos? São algumas pequenas alterações que acontecem nos nossos genes, que podem fazer com que esse gene, por exemplo, um gene que era para ter uma ação anti-inflamatória, se ele não estiver atuando tanto no seu corpo, e se você tiver uma dieta extremamente inflamatória, um estilo de vida que lhe inflama, você vai ser uma pessoa com tendência a inflamar mais, porque os seus mecanismos de inflamação, eles já têm uma certa deficiência, uma certa dificuldade. Para as pessoas que têm essa facilidade para ganhar peso, então muitas vezes existe um gene, que eu até falei nos exemplos lá no nossa parte 1 do vídeo, dos genes que controlam esse acúmulo de gordura corporal. Então algumas pessoas já nascem com essa tendência, mas obviamente ela só vai ganhar peso, ela só vai engordar se ela fizer um estilo de vida inadequado, ela comer excessivamente, tiver um estilo de vida inadequado, então isso vai obviamente prejudicar todo o metabolismo dela. E um segundo ponto super importante, assim, é que além de você entender o que é epigenética e o que são os polimorfismos genéticos, é entender a metilação. Então, eu falei nesse primeiro vídeo o que é a metilação, todos esses conceitos relacionados a esse processo da metilação, né? Quais são essas reações de metilação e por que elas são importantes para o nosso corpo, porque ela regula a expressão dos nossos genes, tá? E é um dos mecanismos epigenéticos mais importantes para a gente poder entender, e aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais em alguns genes aqui nesse nosso passo a passo para vocês conseguirem aprofundar e entender esses mecanismos, tá? E quando essa reação de metilação ela vai mal, a gente tem uma série de sintomas. Um cansaço excessivo, uma fadiga crônica, uma sensação de peso no corpo, aumenta o risco para diversas doenças, porque como ele regula também até o processo de eliminação também de toxinas, então algumas alterações nos genes que interferem a metilação aumentam o risco para câncer também e doenças cardiovasculares, porque se você tem algum problema ali na metilação, está relacionado com o aumento dos níveis de homocisteína, que é um dos principais marcadores de doenças cardiovasculares e também de inflamação. Então por isso que eu resolvi começar a falar lá na primeira parte sobre a metilação, porque ele é um dos mecanismos mais importantes
para você entender e se entender em relação a esses marcadores inflamatórios, epigenéticos e, além disso, as questões comportamentais, porque a metilação também ajuda a equilibrar os nossos neurotransmissores. Os neurotransmissores que são esses mensageiros químicos que regulam, por exemplo, a mensagem que a gente vai passar para o nosso cérebro. Então a gente tem os exemplos de neurotransmissores mais comuns que vocês conhecem, serotonina, dopamina, então todos eles que fazem parte dessa nossa química cerebral, se tiver alguma alteração ali, vai implicar em uma série de coisas comportamentais, tá? E o que nós vamos focar nessa nossa aula de hoje? Nós vamos focar nas questões da inflamação, então aquelas pessoas que inflamam muito, que se sentem muito inchadas, que têm uma série de dores articulares, dores no corpo, aquelas pessoas que têm uma série de problemas inflamatórios também intestinais e uma série de coisas que influenciam toda essa cascata inflamatória, as pessoas que já têm uma tendência a ter uma doença autoimune, por exemplo. Então nós vamos focar bem nessas questões inflamatórias e por isso que algumas estratégias na alimentação e na suplementação precisam ser mais avançadas, precisa ser um passo além daquilo que a gente comentou na nossa aula passada. Vou falar também dos genes relacionados com deficiências nutricionais, então, por exemplo, você pode ter uma tendência a ter já nos seus polimorfismos tendência à deficiência de vitamina D, tendência à deficiência de vitamina B12, B6, B9, e se você, muitas vezes é muito difícil conseguir atingir isso pela alimentação, então vai precisar de um suporte a mais na suplementação para conseguir suprir essas necessidades. E outro ponto super importante são as questões das sensibilidades alimentares, intolerâncias e alergias alimentares. Isso aqui nós focamos muito na aula que eu deixei aqui no canal. Eu junto com a Karina, nós explicamos bastante detalhes sobre a microbiota, sobre todo esse processo em relação a entender o que é uma sensibilidade, o que é uma intolerância, o que é uma alergia alimentar e nisso várias estratégias que são específicas para isso, como por exemplo uma dieta Low FODMAP, que ajuda nas questões da síndrome do intestino irritável, e isso é um passo a mais também que a gente precisa observar na nossa alimentação, se tem algo que, se eu estou consumindo algo que eu tenho certa sensibilidade ou que o meu corpo não tolera muito bem, eu vou aumentar a inflamação do meu corpo. Se eu já tenho inflamação ali, já uma predisposição a essa inflamação, isso gera toda uma inflamação maior e a pessoa vai ter mais sensação de inchaço, mais distensão abdominal e uma série de complicações que você pode achar que está fazendo uma alimentação saudável, mas na realidade você ainda não teve essa atenção em relação a alguns pontos principais do que você tem sensibilidade ou intolerância ou uma alergia, tá? E nos nossos próximos vídeos a gente vai avançando esse conhecimento, mas eu já vou dando uma pincelada aqui para vocês entenderem o que a gente vai falar posteriormente sobre o papel das mitocôndrias, o papel do estresse de retículo, o papel da detoxificação, da eliminação de toxinas, sobre o nosso ritmo circadiano, o quanto isso é importante também, que toda essa questão dos horários da nossa alimentação, qual é o melhor horário para a gente iniciar as nossas refeições, o melhor horário também para a gente de ser a nossa última refeição, essas questões do sono, então tudo isso a gente vai tratar nesses conhecimentos mais avançados e aí eu vou especificar alguns genes também relacionados à prevenção das doenças crônicas, como câncer, diabetes, doenças cardiovasculares e até mesmo também doenças autoimunes relacionadas com todo esse processo inflamatório. E aí vocês vão entender de uma vez por todas por que essa série de vídeos chama do básico ao avançado, porque tem as questões da alimentação básicas que a gente precisa cuidar, que foi o que eu falei lá no nosso primeiro vídeo, e tem algumas questões mais avançadas que a gente precisa observar e também em relação à suplementação, o que precisa e o que não precisa. Tá? Então desses principais pontos para começar, porque o que muitas pessoas falam, vou colocar aqui esse quadro que está aparecendo para vocês, esse slide, a gente falou nessa nossa aula passada
desse papel da genética e da epigenética, entender a nossa individualidade e implementar estratégias antioxidantes e anti-inflamatórias e reduzir os vacilos do estilo de vida. E aí muitas pessoas, elas já até mandam assim mensagens para mim falando, mas Rita, eu já faço tudo isso, eu já consegui modular várias coisas, já consegui diminuir o carboidrato, porém eu ainda continuo com o vício do doce, ou eu ainda continuo tendo resistência à insulina, ou meus níveis de homocisteína ainda estão altos, eu ainda tenho uma inflamação no meu corpo, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso avançar que ainda não está funcionando? Existem dois caminhos aqui, existe tanto a pessoa que já está fazendo tudo certinho mesmo e ainda assim ela ainda não está encontrando um caminho para a sua saúde ótima, perfeita. E tem aquela que mesmo ela sabendo, ela conhece tudo, ela sabe que o açúcar já deveria ter saído da vida dela, ela já sabe, já entende os benefícios do jejum intermitente, mas ela ainda não consegue implementar na prática, porque ainda tem umas questões comportamentais, e aí isso a gente vai focar também, que tem alguns genes que interferem nessas nossas motivações, nas nossas disciplinas, e quando a gente corrige tudo isso, fica mais fácil de você conseguir dar esse próximo passo e aí sim você conseguir avançar nas suas estratégias. E aqui eu vou mostrar esses exemplos de quais são, né, essas pessoas que podem estar, quais são essas características diversas que a gente recebe no consultório, que a gente vê de muitos exemplos. Então aqui existe sempre, muitas vezes, essas mesmas falas, né? Aquele paciente que fala assim, sempre comi de tudo, gosto de beber e comer fora e passou a vida inteira tendo um estilo de vida errado, até então não tinha nenhum sintoma e de repente, de uma hora para outra, né, quando passa ali dos 40 anos, começa a vir tudo de uma vez, tudo começa a vir à tona, como resultado desse estilo de vida muito errado. E aí depois que vem tudo à tona, porque a pessoa passa anos muitas vezes sem perceber tudo isso e ela não percebe os sintomas, então por exemplo, eu sempre tive essas dores aqui no corpo, eu sempre tive dores de cabeça, sempre tive certos gases aqui quando eu como alguns alimentos, mas deixa passar e esses sintomas eles vão passando e só que quando chega um determinado momento da vida, aquela coisa explode de uma vez, os genes começam a entrar em desequilíbrio total e aí isso a gente precisa de uma estratégia mais avançada para poder também regular todos esses genes. Outros falam assim, meu maior problema é a noite, eu consigo ter a minha alimentação ok pela manhã até o horário do almoço, mas à noite, chega no finalzinho da tarde para a noite, começa a desandar tudo, vem a vontade de comer doce, vem a vontade de comer massa, vem a vontade de comer tudo porque eu estou estressado, chego em casa cansado, não tenho muita opção para comer e aí acaba comendo qualquer coisa que tem em casa e aí dorme tarde, enfim, ou vai pedir uma comida tarde da noite. Então tem uma série de questões aí também que a gente precisa melhorar nesse aspecto. Aquelas pessoas que dormem pouco também, então isso é muito comum. Em relação às mulheres, a gente tem uma série de queixas e questões que aparecem no nosso consultório, que é aquelas que falam assim, quero definir, ganhar massa muscular, eu até como saudável, mas não consigo resultado, né? Então também isso acontece muito. Tem aquelas que falam malho, faço dieta, não saio do lugar, e outras que falam que sentem falta de energia, essa falta de disposição, essa falta de energia, e elas acham que precisam tomar um termogênico sempre, então, e aí fala assim, nossa, eu só consigo treinar se eu tomar um termogênico com muito café e colocar coisas que ativem muito o metabolismo, então dependendo da fase da vida com que você esteja, você exceder a quantidade de cafeína também não vai ser interessante, então tem que estar muito atento a isso. E outras mulheres, né, e outros casos também falam do efeito sanfona a vida inteira, eu sempre tive problemas com peso a vida inteira, sempre ganhei, perdi, o peso sempre foi uma questão na minha vida, que já fez todas as dietas, tomou remédio e sempre volta a engordar. Então esses que foram tomando remédios a vida inteira para emagrecer são as pessoas que têm mais dificuldade com o passar dos anos, porque o metabolismo passa por uma série de alterações, então quando passa ali dos 40, 50 anos, o metabolismo vai ficando cada vez mais difícil, não significa que é irreversível, mas a estratégia ela precisa ser um pouco mais intensa e efetiva para poder funcionar.
E aí muitas falam, estou no meu maior peso da vida, sempre fiquei nesse efeito sanfona, mas agora estou no meu maior peso da vida, nunca estive assim, né? Foi da hora para outra. E muitas relatam também as questões de insônia, que já acorda cansada, não tem ânimo para nada. Isso acontece principalmente nas mulheres ali no período da menopausa. Então isso a gente precisa também entender, modular e até mesmo nas mulheres um pouco mais jovens, trabalhar todo esse processo de prevenção para não ter esses sintomas de todas essas alterações hormonais, tá? E aqui uma questão muito importante que eu falo da nutrição personalizada, da nutrição que olha para essas questões individuais. A gente olha para tudo isso em relação aos polimorfismos dessas tendências genéticas. A gente olha para a microbiota, por isso que é muito importante vocês entenderem todo esse papel da microbiota para conseguir entender o papel disso no nosso metabolismo. Entender as influências externas em relação ao nosso comportamento alimentar, e quando eu entendo isso e me entendo, fica muito mais fácil também de conseguir ter mais disciplina, mais foco e fazer as mudanças efetivas que realmente precisa. E tem toda uma questão também relacionada com o tipo de atividade física que você faz, né? Atividade física, ela é super importante, mas às vezes tanto a falta como o excesso ele é tão ruim, né? Então às vezes as pessoas acham que eu compenso minha alimentação errada no exercício físico. Isso está muito errado. O exercício físico não é uma forma de você compensar uma alimentação errada. Isso pode lhe trazer até mais prejuízos. E só que o sedentarismo também é muito ruim. Então, tanto o excesso de exercício físico como a falta dele são características que podem alterar o seu metabolismo, tá? Então aqui, entender todas essas questões e entender que existe toda uma individualidade, uma bioquímica, toda uma expressão de genes que a gente precisa equilibrar é super importante para a gente conseguir colocar em prática e fazer algo que funcione realmente para o seu metabolismo. E aqui eu separei o que nós vamos falar hoje em basicamente duas partes, assim, de uma forma geral. Essas duas partes a gente faz bem, está bem descrito no nosso livro, Reprogramando os Seus Genes pela Alimentação. Vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo. O site da Livraria Polo Books, que é onde vocês podem encontrar também todos os nossos livros. Então a gente vai falar um pouquinho, vou pincelar o que são esses diversos tipos de dietas que existem. Então as pessoas ficam muito confusas, mas o que eu faço? Eu faço low carb, eu faço vegano, o que é melhor para mim? Qual é a melhor estratégia para mim? Então vou falar um pouquinho sobre isso. Toda essa orquestra do emagrecimento, todas essas questões desses genes que são importantes. Vamos falar do papel da inflamação crônica e essas questões das sensibilidades alimentares e individualidade. E aí a gente vai esclarecer esses primeiros passos. No primeiro vídeo lá eu falei sobre o nosso ciclo de estratégias, aqui eu vou aprofundar um pouco mais para que vocês possam definitivamente entender e colocar em prática. Bom, então primeiro vamos entender o que é essa inflamação crônica. O processo inflamatório em si, ele tem no nosso organismo, não é uma coisa sempre mal. A inflamação ela é importante até para a gente poder atuar contra coisas que entram no nosso organismo, né? Os agressores do nosso organismo. Então a inflamação ela vai ser um sinal de que algo não está indo bem. Então seja através de algum agente externo que entrou no nosso corpo, uma bactéria, um vírus, enfim, qualquer outro micro-organismo que esteja ali, como também algo que afetou o nosso organismo, e aquele sinal da inflamação, ele precisa acontecer para sinalizar para o nosso corpo que aquilo precisa ser resolvido. E a inflamação, ela tem começo, meio e fim. Quando ela resolve o problema que entrou ali no seu organismo, ou daquilo que ele está precisando ser sinalizado, ele começa a ter um mecanismo de resolução daquela inflamação. O que acontece na inflamação crônica? Esse sinal de resolução da inflamação, ele não acontece, e a pessoa fica com esse sinal da inflamação um tempo inteiro ativo. E aí o que isso faz? Faz com que o seu sistema imunológico ele fique extremamente ativo,
E as pessoas inflamadas é como se o sistema imunológico estivesse também o tempo inteiro em estado de alerta, como se algo tivesse prestes a acontecer. Então, e essa sinalização excessiva do processo inflamatório é que leva o aumento do risco para uma doença autoimune. Então, na doença autoimune você tem uma exacerbação, você tem uma intensificação dessa resposta inflamatória. Você fica tão inflamado, o seu corpo fica tão nesse estado de alerta que o seu sistema imunológico começa a agredir um próprio órgão do seu corpo. Então, uma das principais questões da gente entender aqui da inflamação crônica é justamente esse sinal, e na alimentação e na sua suplementação a gente colocar coisas que a gente consiga suprimir esse excesso de inflamação que está acontecendo. E várias outras doenças, como por exemplo no diabetes, nas doenças cardiovasculares, existe também esse excesso de inflamação. E aí as pessoas acabam desenvolvendo também outras doenças, por isso que o próprio diabetes e as doenças cardiovasculares, eles aumentam também o risco para todas essas doenças metabólicas. O excesso de peso corporal, dependendo da forma como você acumula a gordura, então principalmente a gordura mais abdominal, uma gordura mais central, ela está relacionada com esse risco maior de inflamação. Então, dependendo da forma como sua célula de gordura acumula essa gordura, esse sinal inflamatório também aumenta. E aí aumenta todo esse risco de doenças. E aqui o que eu quero que vocês entendam, né, para aumentar o nosso grau um pouquinho de dificuldade da aula e vocês entenderem um novo mecanismo, é entender o que é o NF-κB, que está aparecendo aí para vocês na telinha. O NF-κB, ele é o principal gene que regula essa resposta inflamatória, então ele que comanda assim no nosso corpo como que essa resposta inflamatória ela vai acontecer. Então ele recruta aqui para vocês uma série de moléculas do sistema imunológico e de células imunológicas também. Então ele tem aqui, nesse quadro ele está mostrando bem isso, quais são essas moléculas e quais são essas células do sistema imunológico. O grande problema é quando esse NF-κB ele está hiperativado. Por quê? Porque ele é considerado um fator de transcrição. Se ele é um fator de transcrição, ele vai lá no DNA e vai comandar a expressão de outros genes. E ele vai acender e ativar outros genes. Um deles, por exemplo, chama interleucina 6. A interleucina 6, ela tem um papel de regular o processo de inflamação. O ideal de muitas dessas interleucinas ou moléculas relacionadas à inflamação nem é você ter muito alto, nem também ter muito baixo, senão sua imunidade ela também vai ser muito reduzida. E qualquer coisinha você vai ter alguma reação de gripes, resfriados com frequência e vai ter uma série de condições relacionadas com essa imunidade também muito baixa. E a interleucina 6, por exemplo, se eu tenho muito NF-κB ativo, eu vou ter muita interleucina 6 também ativa. Algumas pessoas, elas têm uma tendência a ter essa interleucina 6 já extremamente ativa. E aí o que acontece? Se eu ativo muito o NF-κB, eu vou aumentar mais a minha resposta inflamatória e essa inflamação ela vai ter uma repercussão ainda maior. Então eu coloquei aqui alguns outros exemplos de genes e de polimorfismo que está nesse quadro aparecendo para vocês. Então, a interleucina 6, TNF-alfa é uma outra molécula inflamatória. Tem outros dois genes, que é o TCF7L2 e o PPAR-gama, que quando a gente olha num teste genético, por exemplo, essas pessoas, além de serem mais inflamadas, elas têm uma tendência a ter, por exemplo, o risco para resistência à insulina e diabetes tipo 2. A maioria desses genes relacionados à inflamação estão relacionados também com a resistência à insulina. Por quê? Porque o NF-κB, ele regula os receptores, um dos receptores de glicose e essa sinalização da insulina. Então, quanto mais inflamado você tá, mais resistência à insulina, consequentemente mais inflamação. E aí, o que vai acontecer? Se ele afeta receptores de glicose e você não tem essa sinalização que tem glicose entrando, o que vai sinalizar para o seu cérebro? Preciso de mais glicose, preciso de mais açúcar. E aí, aquele seu vírus
vício por açúcar, aquela sua dificuldade de reduzir o carboidrato, também fica muito mais difícil. Então vocês entendem agora que muitas vezes o que a gente precisa é atuar na raiz da questão, porque se eu coloco, por exemplo, faço só a retirada do carboidrato, então eu vou fazer, se para regular a resistência à insulina e regular a minha vontade de comer doce, eu preciso reduzir a quantidade de carboidrato ou colocar suplementos que melhorem a sensibilidade à insulina, eu estou errado? Não, mas eu não estou atuando ainda na raiz da questão. Eu preciso, para silenciar isso efetivamente, eu preciso primeiro atuar nas questões inflamatórias. Então, por isso que aquelas pessoas que fazem as dietas low carbs, que só retira o carboidrato, fica comendo muita proteína e o excesso de proteína e não coloca nenhum fitoquímico com ação anti-inflamatória, antioxidante, em algum momento ela vai ter um gatilho e vai voltar aquela vontade de comer doce, carboidrato, e ela não vai efetivamente ter reduzido seus marcadores inflamatórios e o seu problema não foi efetivamente resolvido. Então, quando a gente pensa numa estratégia para melhorar resistência à insulina e todas essas questões comportamentais, a gente atua na causa raiz, que muitas vezes está nessa inflamação, e essa inflamação também foi resultado de toda uma expressão errada a vida inteira. Então também não é da noite para o dia que você vai silenciar tudo isso, então precisa de um tempo para o seu corpo entender essa nova sinalização, essa nova expressão, essa nova modulação dos seus genes. E aqui eu coloco com mais destaque aqui para vocês quem são esses polimorfismos, tá? Essas alterações genéticas que você já pode ter de base, né? Daquilo que eu falei, que você pode ter herdado isso do seu pai e da sua mãe. Aqui nas questões inflamatórias é importante ter sempre em mente que, assim, nem sempre isso é um grande defeito. Nossa, eu nasci com todas essas inflamações e agora eu vou desenvolver uma doença. Não é isso. Você sabendo disso, a ideia ou seja, sua estratégia, ela precisa ser com foco nisso e as doenças, elas não vão aparecendo ao longo da sua vida. E aí, obviamente, se ao longo da vida você teve muito estresse oxidativo, muita exposição aos radicais livres, consumiu poucos antioxidantes, teve uma dieta super inflamatória ao longo da vida, consumiu muitos alimentos industrializados, fez tudo errado ao longo da vida, bebeu muita bebida alcoólica, obviamente que isso aumenta o estresse oxidativo, obviamente que esses genes vão ficando cada vez mais alterados. O estresse psicológico e emocional também afeta. Existe, além do eixo, né, que já comentamos aqui em relação a esse eixo intestino-cérebro, mas também existe um eixo do seu cérebro com todas as células do seu corpo. Porque quando você está nesse nível de estresse, existe uma resposta do nosso corpo que deixa o nosso sistema imunológico num estado de alerta. Porque ele pensa que algo de errado está para acontecer. Isso é um mecanismo de defesa, de luta ou fuga, que a gente herdou de todo o nosso processo evolutivo. Só que deixar o nosso organismo nesse estado de alerta, quando a gente está muito estressado, muito ansioso, as preocupações estão todas na nossa cabeça, o problema ainda não aconteceu, mas as nossas células e o nosso sistema imunológico, ele está entendendo que algo vai acontecer e aí ele fica muito ativo esperando que essa coisa ruim aconteça. E aí o que ele começa a fazer? Se o seu sistema imunológico e se lá no intestino ele está muito ativo também, o que vai acontecer? Qualquer outra coisa diferente que você consuma, que não seja de fácil digestão ou que tenha uma tendência a ser um pouco mais alergênico, o seu intestino começa a reagir e você começa a inflamar mais, mesmo com algo que aparentemente seja saudável, mas para você naquele momento não está sendo interessante, porque isso está desencadeando uma resposta inflamatória maior por causa desse seu estado de alerta. A gente recebe muitos feedbacks dos pacientes que falam assim: poxa, no meu dia a dia, quando eu estou ali no estresse do trabalho, eu tenho uma série de sensibilidades, mas quando eu estou viajando e estou um pouco mais relaxado, um pouco mais tranquilo, eu consigo tolerar mais os alimentos e não tenho tantos sintomas de inflamação no meu corpo. Então isso é extremamente comum também de acontecer. Outros principais indutores dessa inflamação é
esse comer em excesso de tudo, tanto carboidrato como proteína como gordura. O grande problema é que a gente fica tentando entender, mas qual é que é a dieta mais saudável? Na realidade, assim, o grande problema é o excesso de tudo, então tudo tem que ser num equilíbrio e que seja de acordo com a sua individualidade. Esse excesso de gordura corporal também aumenta mais essa inflamação, como eu já falei. E essa alimentação inadequada que não tenha os fitoquímicos, os fitonutrientes que vão ter ação anti-inflamatória, tá? Deficiências nutricionais também levam a todo esse processo, essa resposta inflamatória maior, como por exemplo, a deficiência de vitamina D, a deficiência de magnésio, a deficiência de cromo e de zinco, que também fazem parte dessa sinalização para a insulina e da glicemia. O excesso de glicemia, sua glicemia muito elevada, a glicemia de jejum e pós-prandial também elevada, ela aumenta essa resposta inflamatória. Você alterar o seu ritmo circadiano, aquelas pessoas que dormem pouco, que têm restrição de sono, elas também têm uma tendência a inflamar mais, né? Então, essa privação de sono, dormir menos do que 6 horas por noite. O excesso de bebida alcoólica também já falei. Os raios ultravioletas, então esse excesso de exposição solar, ele também pode danificar, porque vai fazer uma exposição maior ali aos radicais livres. E também os metais pesados, que são aqueles processos de toxinas também, e esses metais pesados, principalmente quando você não tem ali um processo de eliminação de toxinas pelo fígado eficiente, então tudo isso vai lhe inflamando mais. E aqui eu coloquei também alguns desses principais moduladores, são só alguns exemplos, tá? Para vocês entenderem, como por exemplo, meditação, yoga, práticas que também melhorem toda essa sua qualidade e a sua saúde mental. A dieta cetogênica, ela vai ajudar também, mas tem que ser uma dieta cetogênica que tenha uma ação anti-inflamatória com os fitonutrientes e os fitoquímicos que ajudem a regular isso. A dieta do padrão mediterrâneo também, porque aqui a gente vai ter alimentos que têm ação anti-inflamatória, como os peixes, azeite, abacate, avocado. Então a gente vai ter uma série de gorduras que têm uma ação também anti-inflamatória, como por exemplo o ômega 3. Aqui coloquei o exemplo da moringa, que tem um efeito bastante anti-inflamatório também, a erva tusse, chá verde, curcumina, todos esses vocês conhecem bastante já também, a canela, romã, gengibre, são exemplos de substâncias e de fitonutrientes que esses alimentos eles vão conter, que vão nos ajudar a ter essa redução dessa resposta inflamatória. Aí coloquei alguns exemplos também de suplementação que podem ser interessantes. Por exemplo, a Boswellia serrata, ela é super interessante já para quem tem alguma doença autoimune, para quem tem um processo de inflamação bastante exacerbado, que tem dores, por exemplo, dores no corpo, dores articulares, ele ajuda bastante. Astaxantina, quercetina, todos esses são fitonutrientes também que têm uma superação anti-inflamatória, e como a gente vai inserir isso dentro da alimentação ou dentro da suplementação, vai ser dentro desse olhar individual de cada um, tá? Tem também exemplos aqui de uma molécula que tem dentro do brócolis, que é o sulforafano. O sulforafano faz parte aí desses grupos de fitoquímicos e fitonutrientes que está ali dentro do brócolis. A berberina também, que vem de uma planta muito especial, e a berberina tem uma ação bem interessante para esse efeito de melhorar a sensibilidade à insulina. O ácido R-alfa-lipoico também é uma molécula que também é um suplemento que ajuda bastante nisso também. O resveratrol e outras formas de fibras também que ajudem o nosso intestino a melhorar e ter essa ação também anti-inflamatória. Bom, e das questões das sensibilidades alimentares, depois que vocês entenderam isso e cuidaram do processo inflamatório de vocês, vamos entender aqui essas questões das sensibilidades e quais são as suas principais formas de expressão, que são esses distúrbios digestivos gerais. Então a pessoa nem consegue digerir o alimento direito, ela tem alguma questão ali da digestão mesmo, e aí esse alimento ele vai chegar lá no intestino e o mal digerido, o sistema imunológico vai entender
como aquilo sendo um agente agressor e vai reagir a essas partes mal digeridas, causando uma reação inflamatória. Então já começa aí a gente preparar esse processo digestivo para que não tenha aquela sensibilidade. Então muitas vezes o problema não é que você tenha alergia àquele alimento especificamente, mas é porque o seu problema está no seu processo digestivo, você não digeriu e aí o seu corpo está reagindo àquele alimento de forma inadequada. E aí tanto essas partes mal digeridas, como também se você está nesse estado de alerta muito grande, sua inflamação do corpo está muito grande, o que vai acontecer no seu intestino? Um processo de permeabilidade intestinal, que a gente chama de leaky gut. As nossas células do intestino, elas devem ficar bem juntinhas para evitar a passagem de coisas indevidas, porque o nosso intestino, ele é bastante seletivo, ele não deixa entrar as coisas à toa ali, então só vai entrar aquilo que realmente for benéfico para a gente. Porém, quando a gente tem essa permeabilidade intestinal, várias dessas toxinas ou esses alimentos mal digeridos vão ficar ali e isso aumenta também essa resposta inflamatória e uma série de sensibilidades e sintomas relacionados a isso, tá? Então essas reações imunológicas, elas podem acontecer também por essa predisposição genética já, e também essa exposição a toxinas, especialmente os aditivos presentes nos alimentos industrializados. Então se você está ali sempre consumindo muitos alimentos industrializados, com muitos aditivos químicos, o seu intestino também vai começar a reagir a isso. E o estresse emocional, como eu falei, quanto mais estresse emocional, maior sinal para o seu corpo você vai dar de que algo está para acontecer, então o sistema imunológico fica extremamente ativo e isso é um grande gatilho para todas essas sensibilidades e algumas intolerâncias ficarem mais expressivas, tá? E aí, como esse foi um tema que a gente já falou também no nosso vídeo anterior, que está aqui também na descrição do vídeo, nós vamos agora aprofundar um pouco mais nesses diversos tipos de dietas, né, que existem, que vocês ficam muito confusos. O que eu faço, low carb, low fat? Porque existem pessoas realmente que respondem melhor a essa diminuição um pouco mais da gordura do que a diminuição do carboidrato em si. Claro que não é você consumir, as pessoas que respondem mais às dietas low fat, não é que ela vai sair consumindo todo o carboidrato do mundo, mas ela tolera um pouco mais carboidrato e menos gordura. E tem pessoas que toleram pouquíssimo carboidrato e toleram mais a gordura. E tem aquelas pessoas que nasceram com uma capacidade de tolerar tudo e elas têm uma flexibilidade metabólica um pouco maior. A gente consegue treinar isso no nosso corpo também, flexibilidade metabólica, essa capacidade que o nosso corpo tem de utilizar vários combustíveis de energia. Seja ele carboidrato, seja ele gordura e seja ele corpos cetônicos, né? Por isso que eu falei tanto dos corpos cetônicos também na nossa aula de jejum intermitente. Vou colocar aqui na descrição do vídeo também, se você ainda não assistiu a aula de jejum intermitente, é super importante para entender todos esses conceitos. E aqui eu selecionei alguns estudos, porque gera uma grande confusão, assim, quando saem estudos falando, a dieta low carb é melhor, aí depois, algum tempo depois sai algum estudo falando, as dietas low fat são melhores, as dietas plant-based com pouca gordura são melhores. Então eu selecionei aqui o estudo que chama Diet Fits, que foi publicado em 2018, ele também trouxe bastante dessas características individuais das nossas abordagens. Eles até fizeram algumas análises de alguns genes específicos. A grande mensagem também desse estudo Diet Fits de 2018 é que as pessoas, elas respondem às duas estratégias, seja a redução do carboidrato, seja a redução da gordura, mas desde que tenha alguns princípios básicos que sejam obedecidos. Que princípios básicos são esses? De comer comida de verdade, de dar preferência aos alimentos orgânicos da sua forma mais natural possível, evitar esse consumo de bebidas alcoólicas, é todo um estilo de vida na realidade. Então, quando você tem todo um contexto da sua vida saudável, de uma forma geral, você pode responder às duas formas de alimentação, desde que alguns cuidados eles sejam tomados para que a gente, principalmente das suas questões individuais, tá? No estudo que está aparecendo aí para vocês também, ele foi um estudo que
Também falou em relação a essas questões do carboidrato, as pessoas que consomem muito carboidrato têm maior mortalidade. Então, na realidade, a nossa alimentação por muitos anos, né, a base da alimentação das pessoas foi esse excesso de carboidrato. Então, excesso de carboidrato no café da manhã, excesso de carboidrato no almoço, excesso de carboidrato à noite, e aí isso faz com que o nosso corpo não tenha essa flexibilidade metabólica, essa dependência do carboidrato como fonte de energia, e isso causa uma série de questões, principalmente se você tem a inflamação e essa tendência para resistência à insulina, tá? Nesse outro estudo de 2016, que fala sobre essa glicemia pós-prandial e mortalidade, esse é um marcador muito interessante também que a gente gosta de utilizar na nossa prática, tanto a glicemia de jejum como também a glicemia 2 horas depois que você faz uma refeição. Algumas pessoas que têm essa pior resposta ao carboidrato, né, a glicemia fica muito elevada depois que você faz uma refeição que contém ali carboidrato, essas pessoas acabam tendo maior risco de mortalidade. Então isso é extremamente importante de ser analisado para entender o quanto que você consegue tolerar de carboidrato na sua alimentação. Porém, os estudos com as dietas plant-based, que normalmente também tem um pouco mais de carboidrato, essas dietas, elas também são benéficas, elas trazem inúmeros benefícios porque elas têm uma característica anti-inflamatória também muito importante. Porém, se você faz uma dieta plant-based, mas que tem alimentos ali que você tem uma maior sensibilidade, que você vai inflamar um pouco mais, não atentou por algumas outras questões, por mais que você esteja consumindo alimentos que tenham essa característica que supostamente poderia ser anti-inflamatório para você, mas se você está reagindo com alguma sensibilidade a isso, como por exemplo os grãos, que são facilmente, o nosso intestino às vezes não consegue digerir isso da forma mais adequada, então no lugar de você ter mudado toda a sua alimentação para ser plant-based, para ser vegetariano ou ser vegano, você vai ter uma série de também aumento de resposta inflamatória. Então, por isso que tudo é muito individual. Você precisa conhecer quais são as respostas do seu corpo antes de de escolher apenas uma dieta como estilo de vida. E é por isso que a gente fala tanto aqui, eu prezo tanto por todas essas questões do ciclo de estratégia. Não existe uma única dieta que você vai seguir para a sua vida para sempre, do mesmo jeito, da mesma forma. A gente precisa sempre ciclar e respeitar essa nossa individualidade. Bom, e aí vocês vão me perguntar, mas Rita, como que eu vou saber o que funciona, qual é a melhor estratégia para mim? Então aqui vai aparecer para vocês todo esse raciocínio dessa prescrição individualizada, o que a gente deve observar, quais são os marcadores, quais são os exames, quais são as coisas que a gente precisa ter em mente antes de escolher qual a estratégia você vai fazer nesse momento, como que você vai fazer os seus ciclos. A primeira coisa é fazer uma anamnese detalhada. O que é isso? É você entender todo o seu histórico, tanto familiar, como também o histórico de peso ao longo da vida, das dietas que já foram feitas ao longo da vida. Então, o profissional que vai lhe acompanhar, ou você também ter um pouco desse seu entendimento de como foi a sua alimentação a vida inteira, de como que foi a alimentação, se tiver essa informação da alimentação da sua mãe durante a gestação, como foi sua alimentação na infância, adolescência, o seu estilo de vida ao longo dos anos, e todo o histórico familiar relacionado a algumas doenças, né? Se tem casos de câncer na família, se tem casos de doenças inflamatórias, se tem casos de diabetes, Alzheimer, doenças neurológicas, enfim. E aí a gente parte para fazer uma investigação através de alguns exames, os exames clínicos, né, de ver alguns sinais e sintomas clínicos, de como que está a sua pele, como que está a língua, como que está uma série de coisas de queda de cabelo, unha, uma série de questões que a gente precisa analisar dos sinais e sintomas, né, como que estão as fezes, enfim. Tudo isso deve ser observado junto com os exames bioquímicos, todos esses marcadores do próprio hemograma completo, como que está a sua glicemia em jejum, a glicemia pós-prandial, os níveis de insulina, o seu perfil lipídico também, do colesterol, do LDL. Então tem uma série de baterias assim mais gerais de algum desses marcadores para a gente conseguir partir dali e entender como está funcionando o seu organismo naquele momento.
Feito isso, a gente pode partir para os exames um pouco mais especializados e fazer esse entendimento mais específico, que é através do teste genético. Então a gente vai entender se você tem essas tendências geneticamente ou não. Então os testes de nutrigenética, né? Existem vários tipos de teste genético. Tem vários vídeos aqui no canal também sobre os testes genéticos, então para você se aprofundar também vou deixar aqui na descrição do vídeo. E tanto os testes genéticos ou até mesmo os testes da microbiota, que é isso, é um teste que vai identificar quais são as bactérias que estão presentes ali no seu intestino. Existem outros testes também, outros exames que a gente chama de metabolômica também, que a gente analisa uma série de coisas que vão saindo pela urina. Então tem vários tipos de exames que a gente consegue entender. O teste genético, ele é uma fotografia do seu DNA, do que você herdou do seu pai e da sua mãe, então esse teste só faz uma vez na vida. Os outros testes um pouco mais avançados, seja o teste da microbiota ou o teste de metabolômica, eles já são mais avançados e ele vai pegar um pouco do que está acontecendo ali também naquele momento. Quando a gente faz o teste genético, a gente identifica onde estão esses erros, né? Se você tem essas tendências inflamatórias, se você já tem essas tendências para resistência à insulina, se já tem essas tendências para uma doença neurológica como Alzheimer, ou essas tendências para alteração na metilação, e aí vai ficar muito mais fácil da gente conseguir identificar esses erros e fazer a correção. E vai nos auxiliar também a entender quais são as estratégias que você vai utilizar naquele momento e qual é o primeiro passo, né? O primeiro passo, quando a gente vai começar a fazer uma mudança da alimentação, do estilo de vida, é estabelecer uma prioridade. Uma coisa que a gente sempre fica muito aflito, assim, que a gente quer resolver tudo que foi errado a vida inteira em pouco espaço de tempo. Então a gente vai estabelecendo prioridades. O que precisa primeiro ser corrigido? São os meus suplementos relacionados à metilação? São algumas as questões da sensibilidade à insulina? São as questões específicas da inflamação? E a gente vai traçando ali metas, objetivos e todo um caminho para ser corrigido antes de você querer colocar tudo, querer suplementar tudo, querer fazer tudo ao mesmo tempo e muitas vezes você não vai dar tempo para o seu corpo adaptar bem as suas estratégias. Eu coloquei aqui um parecer do CRN3 em relação aos testes de nutrigenética, para vocês entenderem o que são esses testes. Eles são testes preditivos, eles não são de diagnóstico, então você não vai ter ali, eu tenho diagnóstico de intolerância à lactose ou diagnóstico de doença celíaca. O teste ele é de predição de risco, ele sempre vai estar associado com um percentual de risco de desenvolver algo. E é óbvio que, por exemplo, se você tem ali no seu teste genético que você produz pouca lactase, que a sua produção da enzima que vai digerir a lactose é reduzida, a sua chance de ter intolerância à lactose é muito maior. E aí, muitas vezes, quando o paciente já faz o teste, ele já está apresentando os sintomas da intolerância à lactose. A mesma coisa acontece para o glúten também. Então, no teste genético, se a gente já vê ali uma tendência para a doença celíaca ou uma tendência para essa intolerância também ao glúten, muitas vezes, quando ele chega já na consulta, a gente já consegue identificar que já existe um problema ali naquele momento em relação ao glúten. Ou, às vezes, ele vai dizer, não, eu nem tenho nada em relação, mas está aparecendo aqui no meu teste genético que eu tenho, porque muito provavelmente esse gene ainda está silenciado ou ele ainda está silenciado de uma forma perigosa, porque ele não está mostrando ali um sintoma que você não conseguiu perceber ainda, e aí quando isso surgir, vai surgir de uma vez, e é esse que é um dos nossos maiores riscos. Por isso que o interessante de você fazer um teste genético é você prevenir que certas coisas aconteçam e peguem a gente de forma desprevenida, tá? E aí por isso que toda essa estratégia individualizada, ele complementa, ele não é a base do que a gente faz, mas ele é uma complementação para entender todas essas individualidades, né? E os profissionais, eles têm que ser capacitados para entender, interpretar tudo isso. E aí eu vou mostrar para vocês, só para vocês entenderem, porque muitas vezes quando os pacientes chegam para
ou que já fez um teste genético na vida, ou eles ficam muito curiosos e olham assim para o laudo do teste genético e falam assim, nossa, Rita, não entendi nada, não estou entendendo nada, mas é legal que vocês entendam algumas questões básicas de um teste genético, até para auxiliar nesse processo de entendimento de tudo isso, né? Porque como o teste genético, basicamente, ele é um investimento que você vai fazer para a sua vida também, e eu já falei, só faz uma vez na vida, então ajuda você pegar aquilo e tentar entender e discutir junto com o seu profissional que está lhe acompanhando. Eu coloquei aqui o exemplo de um site que é o Snipedia. O Snipedia, ele é um site em que a gente consegue identificar todos esses polimorfismos que já foram descritos na ciência. Então, ele é uma espécie de banco de dados de todos esses polimorfismos. E aí você sempre vai ver lá o gene, então todos os laudos vai ter o nome do gene e vai ter um códigozinho que está aparecendo aí na telinha. Esse códigozinho é uma sequência, como se fosse um código de barras mesmo, que identifica onde aquela alteração acontece, qual é a alteração que está acontecendo naquele gene, qual é a variante desse gene. E aí nesse próximo slide vai ficar bem mais fácil de vocês entenderem, porque, por exemplo, essa sequência que eu coloquei aí para vocês, que é o 1801133, é um do gene chamado MTHFR. O MTHFR, que eu sempre falo sobre ele está relacionado com todo o nosso processo de metilação. E ele regula os níveis da vitamina B9, né, que é o folato. Então, por isso que ele é tão importante, porque, como eu falei na nossa parte 1 do nosso vídeo, a metilação é uma das reações mais importantes do nosso corpo, e ele regula esses nossos níveis da vitamina B9. Então, como vocês podem ver aí, nesse print que eu dei da telinha do Snipedia, o que vai aparecer? Vai aparecer assim, que se o seu resultado para esse RS, para essa sequência que eu estou mostrando aí, for CC, ou seja, você herdou C do seu pai e C da sua mãe, significa que esse seu gene está funcionando bem, normalmente, você não tem nenhum risco relacionado ao funcionamento desse gene neste polimorfismo aqui, tá? Porque, por exemplo, o MTHFR, ele pode acontecer outras formas, não existem outros códigozinhos de alteração também nesse mesmo gene. Para esse que nós estamos olhando aqui, se você herdou C do seu pai e C da sua mãe, não existe nenhuma alteração para esse polimorfismo. Porém, se você herdou o que a gente chama de alelo de risco aqui fica claro para a gente para entender que é o T. Você herdou o C, não dá pra gente saber de qual foi dos lados aqui, mas você herdou OK, ou do seu pai e da sua mãe, e o T você herdou essa variante de risco. A variante de risco é quando aquela troca que aconteceu no seu DNA, ele vai ter um impacto no funcionamento do gene. Aqui, como o MTHFR ele é uma enzima que ajuda a regular os níveis da vitamina B9, o que acontece se eu tenho essa variante? Essa enzima passa a não funcionar direito, isso impacta nos meus níveis da vitamina B9, no funcionamento dela. E quais são os riscos que eu posso ter em relação a isso? Aqui, ó, vejam como que é diferente, mas apenas você herdar apenas uma variante de um dos lados já tem um impacto muito importante. Se você herdar dos dois lados, seja do seu pai e da sua mãe, o que a gente chama isso em homozigose, então essa variante está em homozigose. Você herdou tanto do seu pai como da sua mãe as duas variantes de risco, tá? Quando você herda do seu pai de um jeito, da sua mãe de outro jeito, a gente chama isso de heterozigose, você herdou de formas diferentes. Lá em cima, o CC, que não tem alteração, a gente chama homozigose, mas sem risco, tá? E o que significa isso? Aqui desse outro lado do nosso print da tela, vocês vão ver quais são os riscos de doenças relacionadas com essa alteração, que aumenta a predisposição de risco. Não significa que você tendo esse gene, você vai desenvolver, mas aumenta a probabilidade, que vai depender do quê? Do seu estilo de vida, vai depender se você consome a vitamina B9 da forma correta. E aqui é muito interessante porque é o seguinte, a vitamina B9 a gente conhece muito como na forma de ácido fólico. Só que ácido fólico é a forma artificial dessa vitamina. E as pessoas que têm alteração nesse gene, elas não conseguem processar bem esse ácido fólico. E suplementar ácido fólico aqui não vai ser eficiente para corrigir esse defeito.
O ideal de fazer a suplementação aqui da vitamina B9 é na forma de metilfolato. Você já está dando a forma pronta em que esse defeito que acontece nessa metabolização da vitamina B9, que ela não está acontecendo, ela passa a dificultar essa forma da vitamina B9 ativa, que é a forma de metilfolato. Então, por isso que a suplementação aqui com a vitamina B9 não é na forma de ácido fólico, e sim na forma de metilfolato. As pessoas que têm essa alteração no MTHFR, né, e elas herdam isso, elas têm uma tendência a ter os níveis de homocisteína mais altos, alteração nos níveis da vitamina B12 também, e aumenta essa probabilidade de risco para doenças como autismo, câncer, né, câncer gástrico, câncer de pulmão e vários outros tipos de câncer também. Doenças cardiovasculares, demência, depressão, são pessoas que também têm questões comportamentais envolvidas, né? E essa hiperhomocisteinemia que eu falei, que esses níveis altos de homocisteína também aumentam toda essa resposta inflamatória, dores de cabeça, defeitos da formação do tubo neural. Então por isso que as grávidas, por muito tempo, como protocolo, né, se tomava o ácido fólico em dosagens altas para prevenir essa formação, né, para não ter os defeitos de tubo neural. Só que hoje a gente sabe que essas dosagens excessivas de ácido fólico durante a gestação, 5 miligramas, ou acima de 2 miligramas, essa carga excessiva de ácido fólico, ela é tão prejudicial quanto a deficiência também da vitamina B9. Então, por isso que as grávidas hoje, a forma ideal de fazer a suplementação da vitamina B9 é na forma de metilfolato, tá? Aqui tem outras complicações também, até mesmo esquizofrenia, várias outras complicações em que essa alteração nesse gene, nesse polimorfismo, pode gerar aí como um aumento da predisposição de risco, se também não for corrigido o folato, se as outras vitaminas do complexo B não estiverem corrigidas, se o processo de metilação também não for corrigido. Então isso aqui é um exemplo bem clássico de como a gente faz uma interpretação, de como a gente olha para um polimorfismo, para um gene, analisa os sinais e sintomas clínicos, analisa se já tem históricos na família de algumas dessas condições. Na minha família tem muitos casos de depressão, ou tem muitos casos de câncer, e aí a gente vê que tem um defeito nesse polimorfismo, a gente faz um pouco dessa associação, obviamente, mas olhando para outros genes, olhando para outras questões que estão envolvidas, porque também não é só isso que está envolvido, tá? Esse é um dos braços que pode estar envolvidos com esse risco de doenças. Bom, e aí vocês vão falar, mas então é fácil, né, interpretar um teste genético? Na realidade, assim, esse raciocínio, ele requer você entender a função dos genes e o papel deles. Então, eu separei aqui, por exemplo, existem genes que interferem nas nossas questões comportamentais. Então, por exemplo, o FTO, MC4R, está muito relacionado com as questões do nosso comportamento alimentar, então você ter pouca saciedade. O MC4R, principalmente esse comportamento alimentar mais noturno, aquela pessoa que fala que meu problema é à noite. Esse é um gene que quando ele está alterado, o que acontece? Sua fome ela é maior à noite e você come sem perceber a quantidade, porque não existe uma sinalização efetiva de saciedade. Você vai comendo, 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 não percebe a quantidade, você não sente esse sinal de que você está saciado, e isso acaba virando um grande problema para as pessoas que têm essa tendência para o ganho de peso. O MTHFR atrapalha essas questões comportamentais também, que você se sente muito cansado, muito fadigado. Existe uma série de consequências também na síntese dos neurotransmissores, de dopamina, serotonina. Tem alterações que influenciam diretamente esses neurotransmissores, a dopamina. Então, dependendo da sua CONT, a CONT é um dos genes que eu mais gosto de analisar, principalmente as questões das pessoas um pouco mais motivadas e aquelas menos motivadas. Então, a CONT, como ela regula os níveis de dopamina deixa você mais ligado, com mais energia, tanto dopamina como adrenalina, que é o que esse gene regula. Então, se você tiver
uma tendência a ter baixos níveis de dopamina e de adrenalina, se aquela pessoa também meio desmotivada, já acorda também com uma dificuldade de executar as coisas e fica muitas vezes só consegue ter foco quando é algo que motiva muito e mesmo assim depois desencana. E tem aqueles que quando tem muita dopamina e muita adrenalina, eles já são ao contrário, são aquelas pessoas que têm ali, são ligadas nos 220 ou até mais, elas ficam ligadas o tempo inteiro e elas têm essa tendência a serem mais estressadas, mais ansiosas. Então é bem interessante analisar essas questões comportamentais na alteração nesses genes, tá? Tem os genes, por exemplo, até o gene que regula a vitamina D, que é o VDR que eu coloquei aqui, ele é um gene que regula também a síntese de neurotransmissores. Vitamina D é importante para tudo. Então, se você tem a tendência genética a ter os níveis baixos de vitamina D e não corrige isso também pode trazer algumas consequências. Tem os genes que estão relacionados a essa questão do doce. Nossa, mas o meu vício de doce ainda não acabou. Então, tem esse gene aí, que é o SLC2A2. Ele está relacionado com essa sensibilidade ao sabor doce. E aí, quanto mais coisas doces você vai deixando no seu paladar, mais vício você vai tendo, mais dificuldade também com a sensibilidade à insulina e com a glicose. Então, são pessoas que a gente precisa trabalhar bem essa questão do doce, colocar chazinhos bem específicos ao longo do dia, trabalhar o sabor amargo para ir mudando esse sabor do doce e essa tendência a querer sempre muita coisa doce e esse vício pelo doce. Tem pessoas que têm isso, esse vício pelo doce, por uma tendência que isso aqui vai estar mostrando, mas tem pessoas que não necessariamente vai ter ali a alteração nesse gene e ela está apresentando essa questão pelo doce. E aí a gente vai lembrar daquilo que eu falei, das questões inflamatórias e de todas as outras questões que podem estar envolvidas, que seu vício pode estar relacionado não com esse gene, mas com as questões de inflamação e questões que não foram corrigidas da sua sensibilidade à insulina. Tá? E nos genes relacionados ao metabolismo, aqui tem vários. Os que regulam esses nossos níveis de colesterol, do LDL, dos triglicerídeos, é aquela pessoa que fala assim, poxa, mas eu faço de tudo, mas meu colesterol não baixa, meu LDL está sempre alto. Existe sim essa tendência que a gente chama de dislipidemia familiar. Então, os níveis dessas pessoas vão ser sempre mais altos. O que a gente tem que fazer é proteger essas pessoas. E não significa que estar alto seja sempre um grande problema. Se você tem uma alimentação equilibrada e você consegue equilibrar o seu sistema antioxidante e anti-inflamatório, você consegue reduzir bastante esse risco por ter essa tendência a ter o LDL elevado, tá? Um outro gene importante aqui que eu coloquei é o gene ApoE. O gene ApoE regula também esse metabolismo das gorduras e ele está relacionado, essa variante E4 é um dos que está relacionado com o risco para o Alzheimer, por exemplo. E aqui é um dos mecanismos, tá? Para o Alzheimer também são vários mecanismos envolvidos, mas ter essa variante E4 significa com essa dificuldade da utilização de gordura como fonte de energia e também o Alzheimer ele é considerado como se fosse uma espécie de diabetes tipo 3. E aí o que significa? O seu cérebro ele não sabe nem utilizar direito as gorduras de tamanhos maiores como fonte de energia e nem a glicose também como fonte de energia, causando uma resistência à insulina. E aí por isso que essa resistência à insulina também aumenta o risco para o Alzheimer. E aí qual é a estratégia aqui? É melhorar a produção de corpos cetônicos, porque os corpos cetônicos, eles serão essa fonte nobre de energia para o cérebro. E aqui a ideia de fazer uma estratégia cetogênica para a prevenção do Alzheimer, por exemplo, não é ficar utilizando muita gordura do queijo, porque quando a gente fala gorduras saturadas de cadeia longa, são essas gorduras de fonte animal. Não é que isso seja um problema, mas o problema é o excesso. Aí a pessoa coloca queijo com alto teor de gordura em todas as refeições, queijo com muita, e todas as fontes de gordura dos derivados, como por exemplo creme de leite. E aí ela consome muita proteína animal também com esse excesso de gordura. Esse excesso, para um organismo que não sabe utilizar a gordura como fonte de energia, isso pode ser prejudicial e pode inflamar e pode acarretar esse aumento do risco para doenças. Então, quando você vai pensar numa estratégia cetogênica ou low carb, não é simplesmente sair tirando todos os carboidratos e não colocando as gorduras corretas, que isso pode ter também um efeito
prejudicial para o seu metabolismo. Eu coloquei genes aqui relacionados com as mitocôndrias, com essa questão da gordura abdominal também, aquela pessoa que fala assim, poxa, mas eu tenho tanta dificuldade de perder gordura abdominal. Tem alguns genes que influenciam nisso. Esses genes eu vou aprofundar nos nossos próximos vídeos, porque tem estratégias mais avançadas, um pouco mais para isso, mas eu quero que vocês entendam que existem essas categorias de gene. Eu coloquei aqui de forma didática para vocês entenderem que na realidade cada gene eles são um mundo que impactam nas nossas questões e a gente precisa entender como eles funcionam e qual é o impacto dessas alterações no nosso corpo, tá? E aqui, agora vocês vão entender de novo, né, o nosso ciclo de estratégias. Eu falei sobre ele desde a nossa primeira aula. E aí, cada vez mais que vocês vão entendendo o que é esse ciclo, então a gente começar entre 4 a 8 semanas fazendo uma low carb individualizada, né, retirando os carboidratos refinados, deixando ali entre 80 a 150 gramas por dia de carboidrato, não é sair tirando todo o carboidrato da vida. E começar pelo básico de eliminar os industrializados, as toxinas, né, o açúcar e as farinhas refinadas e estimular as nossas mitocôndrias. Vocês vão entender um pouco mais as mitocôndrias nas nossas próximas aulas. Mas aqui, se você está nessa fase e ainda assim fica, poxa, mas eu não consigo equilibrar meu vício pelo doce, eu ainda estou tendo compulsões, eu ainda estou tendo dificuldades de executar, a gente tenta avançar essas estratégias um pouco mais para fazer o jejum intermitente, porque o jejum intermitente ele vai ajudar a regular também o seu apetite, vai diminuir muito esse vício e esse ataque pelo doce. E além disso, a gente vai trabalhando essas questões individuais, por exemplo, ao longo dessas 4 ou 8 semanas ou 2 a 4 semanas que a gente já está começando a introduzir o jejum intermitente, colocando essas estratégias individualizadas. Preciso melhorar a metilação, preciso melhorar os meus genes da inflamação, estou muito inflamado, então a gente já vai fazendo essas estratégias aqui para tratar a raiz da questão, tá? E aí a gente vai preparando para uma estratégia cetogênica, se for necessário, dependendo de que nível que você esteja. Vai tratando e controlando o apetite com fibras antes das refeições, vai colocando as fibras corretas que você não vai ter distensão abdominal, depois de já ter investigado todas essas suas questões individuais. A gente vai começar a colocar aí sim alguns fitoquímicos para termogênese, mas não para deixar você super ligado, mas algo que melhore seu metabolismo. Então o gengibre é super interessante, a canela é super interessante. Então tem estratégias que atuam na termogênese, mas sem deixar o seu estado mental em alerta, né? Então aqui não é entrar com nada que seja termogênico à base de cafeína, por exemplo, porque esse não é o momento. E depois a gente vai trabalhando os outros ciclos de estratégia, como fazendo a própria dieta cetogênica em si, fazendo o ciclo de carboidratos, porque não é que você tirou todo o carboidrato, que você não vai consumir carboidrato nunca mais. A gente precisa fazer esse ciclo justamente para o nosso corpo ter essa flexibilidade e saber utilizar o carboidrato como fonte de energia, até porque em alguns momentos isso vai ser necessário para deixar sempre o seu corpo bem adaptado. Fazer o protocolo do Fast Mimic Diet para algumas pessoas, isso também eu expliquei até no vídeo sobre jejum. Ele é um protocolo um pouco mais intenso de restrição calórica ali durante 5, 7 dias, às vezes a gente deixa até uns 10 dias dependendo de como que tá a situação. E aí, em seguida, a gente vai sempre observando em todas as fases quebrar o platô. O que é isso? Quando você tá ali, chegou num ponto em que você já não responde mais. Então, mas o que está fazendo que você já não responde mais, ou já não consegue mais emagrecer, mesmo fazendo algumas coisas? Vamos entender um pouco mais, vamos aprofundar um pouco mais e quebrar esse platô fazendo uma estratégia um pouco mais diferente. E aí, controlando sempre essas compulsões, a fadiga, se a pessoa ainda fala assim, poxa, eu já tentei fazer isso por um tempo, mas ainda assim ainda estou me sentindo cansado, fadigado, a gente vai aumentando algumas estratégias, intensifica algumas estratégias e investiga um pouco mais o que pode estar acontecendo por trás de tudo isso. Então, esse é o nosso resumo assim de como que é e esse entendimento real do ciclo de estratégias, e esse foi o objetivo dessa aula, mostrar para vocês um pouco mais desses conhecimentos avançados, tendo em vista que algumas pessoas já respondem a todas as questões mais básicas e outras precisam de um suporte mais aprofundado.
tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui o like. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se para ficar recebendo sempre as nossas atualizações de aulas por aqui. Muito obrigada. Tchau, tchau.